Então, boa noite a todos. Com alegria, estamos juntos virtualmente mais essa noite. Com a tarefa, essa casa querida nos solicita para desenvolver o tema fé. Então, quero dizer a todos que me sinto honrado com esse carinho e o convite de estarmos mais uma noite juntos. Eu vou fazer a página de abertura e é o título do nosso estudo dessa noite. Está no livro Vinha de Luz, de Chico, por Emmanuel, um item 40, que é fé. Então vamos lá. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos 4,19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja o fim de que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constituída milagrosa, auréola, doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Eu vou convidá-los, então, para que a gente, por um instante, possa fechar os nossos olhos, fazer sintonia com esses benfeitores amigos que nos orientam, que orientam a Casa de Luz Gonzaga, para que assim possamos, nesse momento de estudo, fazermos reflexões sadias que possam nos ajudar a prosperar o nosso entendimento sobre o Evangelho de Jesus e os valores que esse Evangelho tem deixado para que possamos nos enriquecer, não só na teoria, mas na prática do nosso dia a dia. Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Bom, vamos lá, queridos. Quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, que trata sobre a fé, nós temos lá que a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu vou convidá-los a fazermos uma abordagem, então, de forma que possamos entender
essa correlação entre essas virtudes, né? A gente não consegue, às vezes, entender que uma virtude ela se sustenta em outra virtude. E, dessa forma, esses valores, às vezes, trilham e caminham juntos. Paulo, na primeira epístola dos Coríntios, que coloquei aqui 13:13, ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três. Mas a maior destas é a caridade. Bom, no desenvolver lá no Evangelho, a gente vê a fé como mãe da esperança e da caridade, porque a fé é esse primeiro contato que nós temos com as questões de ordem superior. Porque, vejamos, nós estamos num mundo hoje de provas e expiações. Os espíritos que aqui reencarnam são espíritos que ainda têm compromissos, cometemos muitos equívocos, muitos erros. E se nós fôssemos parar para analisar a Terra pelo que os homens encarnados fazem, muitos, né, que não têm essa ótica da espiritualidade, de sermos espíritos imortais, declaram aquela sentença muito conhecida: o mundo não tem jeito. Com isso, a gente vai perceber que essa percepção que a fé nos oferece nos indivíduos, a fé nos mantém ligada a esses valores e esse conhecimento que nós trazemos, pois encarnamos, mas intuitivamente nós sabemos, como espíritos imortais que somos, que a vida ela continua, que somos eternos, que vivenciamos a noite quando temos condição espiritual, vamos ao plano espiritual, nos relacionamos, só que isso fica em nossa intuição. E quando essa intuição ela é muito forte no espírito, faz com que brote esse sentimento que chamamos de fé. É o espírito, ainda que olhando para o mundo material, para as suas dificuldades, para a dor, para a miséria, ele acredita, ele tem certeza, ainda que não possa provar por meios materiais, ainda que ele não consiga entender como isso acontece, uma voz interior fala para ele que existe vida, uma vida espiritual superior, que nós não somos espírito de corpo e carne. Essa questão dessa relação com o divino, com o sagrado, é uma intuição que brota através da fé. Aí Paulo, quando fala para a gente que nós temos a fé, a esperança e a caridade, naquele momento onde o cristianismo estava presente, é que as pessoas que se entregassem a essa religião, a questão do cristianismo, a esses valores que o Cristo ofereceu naquela época, o único testemunho que ela teria para ter segurança de que aquilo era uma verdade seria a fé delas. Então veja a importância na religiosidade primitiva, naqueles tempos dos primeiros cristãos, a força que a fé demonstrava naquelas criaturas. Porque embora elas fossem levadas aos leões, embora elas fossem perseguidas e machucadas, a intuição, essa fé que se apresentava, essa intuição de que a vida era muito mais do que aquilo, dava a elas uma estrutura, uma segurança, uma tranquilidade gigantesca, que fazia brotar a esperança. Então vamos lá, como havia dito, essas três virtudes. Então uma fé inabalável, uma fé de que nós somos filhos de Deus, que Jesus está atento, veio para nos ajudar nesse trabalho de progresso, trazendo ensinamentos, está atento, cuidando da humanidade. A vida, o mundo, não é um barco sem leme, ao relento. Tudo que acontece tem razões, tem porquê. Ao desenvolver essa fé, brota em todos esses indivíduos que têm fé à esperança. Então, com o nascer da esperança, suporta-se no tempo o seu desenvolvimento,
sabendo que ainda o homem primitivo, naquele instante, um dia estará junto do Pai, conforme as promessas do Cristo. E aí ele fala da caridade, porque se nós, então, acreditamos que somos espíritos imortais, temos esperança que o mundo, que nós seremos felizes, todos felizes. O que nos resta fazer enquanto esse tempo vai acontecendo em nossas vidas? Trabalhar para construir esses valores. Então aí se apresenta a caridade como instrumento prático de botar toda a teoria que a fé nos infunde como obra diária no nosso cotidiano. Então a fé fala dessa teoria, dessa percepção, dessa intuição de que somos espíritos imortais. A esperança nos dá coragem para a dureza desses momentos em que a gente está vivenciando num mundo ainda de provas e expiações onde a dor é tão presente. Mas também aí disso nasce o trabalho através da caridade para a construção desse mundo que nós tanto sonhamos. Porque é responsabilidade da criatura trabalhar, o Pai, o Criador, age através da criatura. E não é a caridade, senão a mão do Pai agindo na mão do Filho na construção desse mundo melhor. Mas Paulo aqui deixa a caridade ainda como mais importante para que a gente perceba o seguinte: um indivíduo ele pode não ter fé, ele pode não ter essa percepção, essa intuição de que é um espírito imortal, pode se declarar ateu, pode dizer que não acredita no homem, pode não ter esperança, ser uma criatura desesperançada. Mas se ele estiver junto à caridade, a caridade suplanta todo o resto, porque ela é o exercício prático de todas essas outras virtudes. Então, se o indivíduo ele não tem fé, mas é caridoso, ele trabalha do bem pelo bem, ele não se percebe como um espírito imortal, mas ele tem amor às virtudes, gosta de ajudar o seu irmão, o seu semelhante. Então, a caridade, ela nessa hora exerce um papel gigantesco na construção dessa luz interior desse indivíduo, ainda que ele não tenha outros valores, ainda que ele seja uma pessoa desanimada, triste e angustiada, mas ele não se entrega diante dos momentos em que ele tem a oportunidade de fazer a caridade. Ele ajuda, ele consola, ele trabalha, e a gente vai observar que mesmo triste e desesperançado, se ele tiver caridade, ele estará trabalhando pelo seu progresso e isso levará, em consequência, a esperança a corações que vão desenvolver a fé. Então, essa tríade, né? A fé, a esperança e a caridade, essas virtudes, elas estão sempre de mãos dadas. Uma dando força à outra, uma incentivando e apoiando a outra. Continuemos então. A fé, mãe da esperança e da caridade. Então lá no Evangelho nós temos no item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Bom, eu coloquei essa imagem ali, daquele índio falando, apontando para o céu, né? Nós sabemos que esses povos transmitiam aos seus filhos, à sua família, as tradições através de histórias, tradições orais. E a gente vai ver que na história da humanidade, ainda que nesses povos primitivos, a relação com Deus, a percepção de que existia uma inteligência suprema sempre foi muito presente. Ainda que muitas das vezes eles não compreendendo esse Deus, o manifestavam como nos astros, no sol, na lua,
ou em tantas outras formas que eles conseguiam ver uma associação. Mas o que é preciso que a gente observe é que essa percepção de que Deus existe, que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sempre esteve no âmago do ser humano desde os primórdios, desde os seus momentos mais primitivos. E quando ele desenvolve aqui, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, essas tradições que a gente tem desses povos, dessa cultura, eles falavam incessantemente, eles dançavam, eles cantavam, faziam lá os seus rituais. De que forma? Era uma maneira deles tentar dizer: Pai, eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está me vendo. E aí, essa fé ela se torna viva. Porque a gente às vezes vai questionar assim: mas dançando eu estou me relacionando com Deus? Na verdade, naquele momento, não é a dança em si, mas a intenção que você tem. Quando os Espíritos nos falam, quando você quiser conversar com Deus, vá na intimidade do seu quarto, e nós espíritas entendemos que é o nosso corpo, vá à intimidade do silêncio da sua alma, no quarto da sua alma, conversa com Deus, fala com Ele sobre todas essas coisas, sobre o que você está sentindo. E aí a gente vai dizer: sim, eu sei disso, a gente tem que fazer isso, mas eu vou dizer para vocês, se a gente não acreditar em Deus, como nós vamos ter esse tipo de relação? Então a gente vai ver que o primeiro passo para que isso aconteça de verdade é depositar uma fé viva, é fazer isso com convicção de que existe um Deus de verdade. Então, quando ele fala para que a fé seja proveitosa, ela precisa ser ativa, ela precisa estar presente, eu preciso demonstrar nos meus atos, nas minhas atitudes, que eu creio de verdade. E essa crença, essa fé no meu dia a dia, ela tem que fazer diferença na hora que eu interajo com Deus através da natureza, dos meus semelhantes. Eu não posso acreditar em Deus, num Deus verdadeiro, não buscando entender que cada ser, cada criatura é filha desse mesmo Pai. Então, quando eu não tenho um bom relacionamento com as criaturas, de certa forma, eu estou dando um sinal equivocado, porque eu acredito num Deus que é um Pai de amor e de misericórdia, que tudo criou, mas eu me relaciono com o outro, com as criaturas, como se não fossem minhas irmãs, como se não merecesse o meu respeito, a minha compreensão de que ele é parte de Deus. Então, sabemos que um pai, ele quer que os seus filhos se amem uns aos outros. Todas as vezes que eu não exerço a virtude do amor, do respeito, da tolerância, todas as vezes que eu abro mão de uma virtude, eu não estou dando a sinalização certa de que essa fé é verdadeira. Às vezes é uma fé circunstancial para atender apenas alguns aspectos que eu quero, que eu desejo, mas no fundo, se eu falo que nem uma folha se cairá sem que não seja pela vontade do Pai. E amanhã acontece uma adversidade na minha vida, eu me desespero, perco a esperança. E a grande pergunta: que Deus é esse que você acredita? Que relação é essa? Que fé é essa? Porque só porque aconteceu um momento difícil que nós não estamos compreendendo as razões e os motivos que às vezes nos fazem sofrer, a gente coloca em dúvida a existência de Deus? E aí a gente precisa se questionar. Que fé é essa? Que valores são esses? Então, continuando ali, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então vejam, queridos, os espíritos mais primitivos tinham poucas virtudes conquistadas, exceções daqueles espíritos missionários que vêm, reencarnam ainda em mundos primitivos para trazer luz e esclarecimento. Mas a grande massa
que somos todos nós, somos espíritos ainda de um mundo de provas e expiações comprometidos. Então não pode se esperar muitas virtudes, né? Nós não somos um modelo de virtude, em verdade. Nós estamos no exercício dessas virtudes, mas estamos num trabalho árduo para conquistá-las. Mas a fé, né, essa relação com esse Pai, com essa espiritualidade superior, a fé nos permite. Porque, embora ainda sendo imperfeito, a partir do momento que você sabe que você tem um Pai que é bondoso, que é amigo, que é misericordioso, e você procura se relacionar, você começa a se esforçar para que possamos seguir o exemplo desse Pai, os valores que esse Pai infunde em nós. Então veja o quanto a fé, ela, no sentido de ser mãe das outras virtudes, porque a gente crendo em Deus é o primeiro passo para começar a compreender os seus valores, as suas virtudes e ir nos transformando. Nós espíritas, por exemplo, veja quanto nós, com o estudo, né, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, dessa doutrina, já conseguimos colocar em prática na nossa vida, todos os nossos irmãos cristãos, enfim, todas as criaturas. Eu falo aqui de espírita porque a gente convive, se conhece. Então, vocês certamente que me conhecem, que lidam comigo, falam, poxa vida, Carlos melhorou muito. Carlos tinha esse monte de mania. E eu, como conheço todos vocês também, já de algum tempo, eu tenho um referencial e sei assim, puxa vida, fulano, beltrano, né, tá fazendo um esforço, está melhorando tanto, e a gente entende que é todo esse conteúdo, essa fé em Deus, essa fé no progresso, em sermos espíritos imortais, é que nos dá força para podermos infundir todo esse trabalho de sacrifício. Porque se você não acredita, pronto. Por que eu vou fazer um esforço para me tornar um espírito superior se eu nem acredito que sou um espírito imortal? Por quê? Não é? Vamos continuar. A fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, é o que estava desenvolvendo. Se a gente não acredita, não tem expectativa, se a gente não deposita fé nesses valores, certamente não vamos ter motivação para encarar uma vida dura, difícil, mas educativa, uma vida que às vezes nos faz passar por circunstâncias difíceis, mas que traz prosperidade para o espírito. A gente trabalha uma vida inteira, constrói recursos materiais, uma estrutura material, e as leis naturais nos chamam ao túmulo. E o que a gente vai perceber? Se eu não tiver a compreensão que tudo isso foi um empréstimo de Deus, que isso vai ficar, vai passar, porque esses recursos materiais são recursos passageiros e transitórios que servem para nos ajudar no progresso de desenvolvimento. O que vai acontecer? Eu desencarno, chego no plano espiritual e simplesmente não aceito perder os bens. E aí temos notícias de que há espíritos que ficam tentando sair do túmulo para poder fazer com que o corpo dele reviva, para ele poder usufruir dos bens materiais que ele deixou. Ou então fica ali vigiando, tomando conta do patrimônio que ele construiu enquanto encarnado, sem se aperceber que, na verdade, tudo isso é transitório. Então vejam, queridos, que quando temos uma fé esclarecida sobre qual é o sentido da vida, quando nós acreditamos e depositamos fé que somos espíritos imortais, que a matéria é transitória,
Isso nos serve apenas de instrumento para o nosso progresso. Olha a diferença que isso vai fazer na nossa vida. Como nós vamos mudar a nossa relação com as coisas materiais, com o nosso semelhante, com as nossas atitudes. Perceber que uma pessoa rica em fé, que acredita realmente nessa questão de ser um espírito imortal, ele certamente vai vivenciar tendo toda essa conduta condizente com aquilo que ele crê, com aquilo que ele deposita no seu futuro. Por isso a gente precisa estar sempre se perguntando: em que eu tenho depositado a minha fé? Qual é a minha relação com o eu, o espírito imortal? Se eu estou preocupado apenas com as coisas de ordem materiais, então aonde eu deposito a minha fé? Nas coisas materiais? Ser feliz para mim é ter bens materiais? Então certamente a minha fé está nas coisas de ordem material. Continuando então, a fé é mãe da esperança e da caridade. Ainda assim, Paulo a fé, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham um homem para o bem. É base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício sobre ela constituídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Essa página também fala sobre isso. Quando nós depositamos fé em alguma coisa, quando vamos construir o nosso edifício, então eu deposito fé que a vida material é tudo. Só que aprendemos que somos espíritos imortais. Construo toda uma estrutura, um castelo material na minha vida. O que vai acontecer? No dia que eu desencarnar, o castelo vai cair. Então é isso que os Espíritos estão falando nessa lição no Livro dos Espíritos. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. E de outra forma, eles estão falando sobre o quê? Sobre a fé raciocinada. A fé raciocinada ligada à razão e ao princípio desse conhecimento filosófico que a doutrina espírita nos traz. Se sou espírito imortal, adianta construir castelos materiais? Não. São recursos, devo aplicá-los para o progresso do meu espírito. Quando a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se que não aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixa frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dar-lhes a fé, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Esse texto é bem claro, né? Eu estou desenvolvendo ele assim, dizendo a mesma coisa, porque a gente não precisa fazer um esforço intelectual para entender o que os espíritos estão nos dizendo.
mas às vezes a gente pode enriquecer isso com alguns exemplos, a gente entendendo. Eu, às vezes, quando eu encontro com alguns companheiros, alguns amigos, eu pergunto que estão passando por momentos difíceis, às vezes para dar uma sacudida nele nessas questões da fé, eu pergunto para ele, você está desesperado por quê? Você está sofrendo por quê? E você acredita em Deus? E às vezes a pessoa toma aquela sacudida quando eu pergunto, você acredita em Deus? Por quê? Porque essa fé que nós devemos desenvolver, ela precisa ser contagiante a ponto de irradiar em nossas atitudes, no nosso dia a dia, irradiar desta forma. Por quê? Se você é uma pessoa triste, angustiada, deprimida, o que nós vamos estar divulgando com as nossas atitudes? Embora a gente possa ser uma pessoa muito comprometida com a religião, com o estudo da doutrina, mas não demonstramos isso. Então parece que a nossa fé é uma fé relativa. Porque quem acredita realmente que existe um Deus, um Pai, Criador do céu e da terra, justo, misericordioso, quem acredita de verdade nas promessas do Cristo, precisa se deixar preencher através da fé, dessa certeza que traz tranquilidade, que traz serenidade. Porque diante de um problema, a gente vai entender que é apenas um problema. Que amanhã é outro dia, que todos os problemas trazem soluções. Nós vamos, nos momentos difíceis, dizer assim, o mundo acabou, está muito difícil, não sei o que eu vou fazer. Aí no outro dia passa o outro dia, passa o outro, daqui um ano a gente vira e fala assim, puxa vida, graças a Deus que eu passei por aquela situação, eu aprendi muita coisa. Mas naquele momento, a gente estava triste, angustiado e deprimido. E a pergunta é, naquele instante, aonde estava a nossa fé? Existia fé de verdade? Porque a fé não pode ser um recurso naqueles instantes em que está dando tudo certo. Deu tudo certo, então creio que Deus existe porque está dando tudo certo. Ficou difícil? Não, então Deus não existe porque está tudo tão difícil, então Deus não está cuidando. E aí a gente não percebe como nessa lição do Livro dos Espíritos, que a fé sincera, então, que se você tem fé de verdade, nós temos que botar isso como um brilho em nossos olhos, levantar a nossa cabeça e dizer, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo, né? Nós não somos apenas um espírito pobre coitado, sofrido, em processo de transição espiritual. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a graça, o dom da criação. Estamos progredindo, um dia estaremos à condição de espíritos evoluídos como Jesus. Um dia estaremos reunidos com Jesus junto do Pai. Então vejam, queridos, as promessas que já foram feitas pelo Cristo. E isso, aquele que crê nisso, ele suplanta todas as outras dificuldades porque sabe que o futuro serão dias de esperança, de alegria e de felicidade. Crer que somos espíritos imortais e que fomos criados para sermos felizes nos faz entender que é só uma questão de tempo. Lá na frente nós vamos ser felizes. E a grande pergunta é, como a gente está exteriorizando isso? Como a gente está mostrando a fé que vivencia dentro da gente? E é questionável, a gente vai parar e vai perguntar para vocês, quando chega alguém perto de vocês que está passando por um momento difícil, vocês fazem comumente como todos nós fazemos, fica disputando lá quem está pior,
Ih, lá em casa tá muito difícil, mamãe tá doente, não sei o quê. Ih, rapaz, mas tu não sabe, meu tio também tá, mas tá mal. Ih, fulano tá no hospital. Então, o que que acontece? A gente parece que gosta de divulgar e de difundir as incertezas, o medo, a insegurança, gosta de falar sobre dor, de sofrimento, e não gosta de transparecer em nossos sentimentos e nossos valores essa fé verdadeira. Aquelas pessoas, esses trabalhadores do bem que sempre vieram ao nosso auxílio, nos socorrer, né? Você vê Madre Teresa de Calcutá, Chico, todas as vezes que as pessoas procuram, essas pessoas que têm uma fé, que podemos dizer inabalável, eles transmitem nas suas palavras aquela fé, e essa fé contagia. Essa fé levanta a cabeça, essa fé faz com que a pessoa seja esperançosa. A gente consegue transferir para o indivíduo essa mesma expectativa que nós temos de sermos felizes, porque para isso fomos criados, para sermos felizes. Isso os espíritos nos pedem, para que a gente faça esse trabalho de divulgação, mas transparecendo com um sentimento verdadeiro. Ah, fulano, como é que você está? Não vamos falar que está ruim, nem que está doente. Estamos lutando, alegres por mais um dia, alegres pelas conquistas, né? Isso é fé, porque se você acredita num Deus bondoso e justo, nós não podemos reclamar das provas que ele nos está oferecendo hoje, porque justos são as suas razões, bondoso é o Pai. Se a gente vestir essa capa de pobre coitado, a gente está questionando os motivos e a razão do Pai. E aí coloca, né, a nossa fé em questionamento. Porque como você acredita em Deus e age de forma tão desanimada? Como você tem tanto medo? Como você tem tanta insegurança? Como você prefere pensar só nas coisas ruins? Como que você tem fé que existe um ser supremo, pleno de todas as virtudes, que nos enviou Jesus e esses espíritos amigos que vêm nos ajudar nesse trabalho do dia a dia, se nós não estamos colocando isso em nossos sentimentos, transparecendo na nossa fé? Então, queridos, agradecendo a esse mestre bondoso, generoso, está sempre nos ajudando para que a gente possa começar a tirar da casa da teoria essas virtudes e esses sentimentos. E para que a gente possa então perceber a importância da fé, a fé é o primeiro contato que nós temos com esse mundo superior. Porque a gente vai ao plano espiritual todas as noites, lá a gente percebe que a vida continua, volta, e intuitivamente a gente sabe que existe alguma coisa do lado de lá. Somos ainda imperfeitos, cheios de imperfeições, mas já sabemos que a vida continua. Temos então que começar a trabalhar para poder fazer com que essa fé de que somos espíritos imortais seja plena, e ainda que caminhemos pelo vale da dor, possamos nos manter firmes através dessa fé, porque ela nos conduzirá aos braços do nosso Pai. É o nosso destino. Não tem outro caminho para onde ir. É lá para onde nós vamos. Vou para preparar o caminho para que aonde eu esteja, lá esteja também todos vós. E essas conquistas são pessoais, são íntimas, então temos que fazer a nossa parte, transparecendo essa fé que já conquistamos em nossos atos e nossas atitudes. Vou convidá-los então para darmos encerramento ao nosso estudo dessa noite, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, pedindo a esse mestre querido o amparo, o auxílio, para que possamos, no esforço de cada dia, aonde estivermos, esta fé que temos desenvolvido transpareça
em nosso olhar, em nossas palavras, em nossas ações, o nosso compromisso com o futuro, a esperança que a fé nos traz, através da caridade, possamos colocar em prática esse trabalho do nosso aprimoramento espiritual. Assim, Mestre, os desafios nos foram oferecidos. Nós estamos confiantes de que estaremos à altura, Senhor, desse trabalho de aprimoramento, sendo sempre uma criatura esperançosa, cheia de fé e de amor. Cuida-nos, querido. Cuida-nos em todos os momentos. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus.